Imagine ser traído por aqueles que mais ama, jogado em uma prisão escura e fria, condenado sem ter cometido nenhum crime. E, mesmo assim, ver sua vida se transformar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Bem-vindo ao canal Hora da Bíblia. Hoje, você vai conhecer a incrível história de José do Egito, um jovem que passou da prisão ao palácio, em uma jornada marcada por fé, superação e o propósito divino. José era o filho amado de Jacó. Seu pai lhe deu uma túnica colorida, um símbolo de carinho e privilégio. Mas essa mesma túnica despertou a inveja em seus irmãos. Eles o odiavam, a ponto de tramarem contra ele. Imagine ser vendido como escravo por sua própria família. Doloroso, não é? Mas essa era apenas a primeira etapa de uma caminhada que transformaria não só a vida de José, mas de toda a sua família e de uma nação inteira. E você? Já se sentiu traído por alguém em quem confiava? Conte aqui nos comentários. Vamos compartilhar experiências. José foi levado ao Egito como escravo e vendido a Potifar, um oficial de Faraó. Mesmo em terras estrangeiras e sem qualquer apoio, ele permaneceu fiel a Deus. Seu caráter e habilidades logo destacaram, e ele se tornou o administrador da casa de Potifar. Mas a tranquilidade de José não durou muito. A esposa de Potifar, impressionada pela beleza de José, tentou seduzi-lo. José, fiel a Deus e ao seu Senhor, recusou seus avanços. Mas sua integridade teve um alto preço. A mulher, rejeitada, o acusou falsamente e José foi lançado na prisão. Pense nisso. Você já fez a coisa certa e acabou sofrendo por isso? É uma sensação de injustiça que parece esmagadora. Mas mesmo na prisão, José não desistiu. Deus estava com ele, e sua sabedoria e capacidade de interpretar sonhos logo tornaram conhecido entre os prisioneiros. Ele interpretou os sonhos de 2 servos de Faraó, prevendo o destino de cada um. E mesmo ajudando o copeiro que seria restituído ao seu cargo, José foi esquecido por ele. 2 anos de esquecimento, solidão e espera. Já sentiu que suas orações não são ouvidas? Mas então, um dia, Faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Foi nesse momento que o copeiro lembrou-se de José. De prisioneiro esquecido, José foi chamado ao palácio para se apresentar diante de Faraó. Imagine o impacto desse momento. De uma cela escura para a presença do homem mais poderoso da terra. Com sabedoria dada por Deus, José explicou que o sonho de Faraó era uma revelação divina. 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome. Mais do que interpretar, José apresentou um plano estratégico para salvar o Egito da catástrofe. Faraó ficou tão impressionado que o nomeou governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do reino. Pense nisso, uma mudança tão radical em um único dia. Da prisão ao palácio. Você acredita que Deus pode mudar sua vida em um instante? Nos anos de fartura, José administrou com sabedoria, armazenando provisões. Quando a fome chegou, não só o Egito estava preparado, mas também as nações ao seu redor vinham buscar alimento. E entre esses povos estavam os irmãos de José, que não o reconheceram. Agora, pense, você conseguiria perdoar aqueles que o traíram? José teve a oportunidade de se vingar, mas optou por testar o caráter dos irmãos. Eles não o reconheceram, e ele os colocou à prova, observando seu arrependimento. Quando viu que o coração deles havia mudado, José não pôde mais conter as lágrimas. Ele se revelou a eles, não com ódio, mas com amor e perdão. Disse-lhes que tudo o que havia acontecido fazia parte de um plano maior de Deus. Imagine o impacto dessa revelação na vida dos irmãos. E você, tem alguém que precisa perdoar? José trouxe sua família para o Egito e cuidou deles em meio à crise. O jovem que foi vendido como escravo agora era o salvador da sua família e de uma nação inteira. A história de José é um testemunho poderoso de que, mesmo em meio à traição, injustiça e sofrimento, Deus está sempre no controle. Ele transforma o mal em bem, usa os desertos da vida para mudar o nosso caráter e nos prepara para grandes propósitos. Mas agora eu pergunto, você está passando por uma fase difícil? Parece que tudo está contra você. Lembre-se da história de José. Não importa o tamanho da tempestade, Deus tem um propósito maior. E talvez o que parece ser o fim seja apenas o começo de algo grandioso. Que lição você tira da história de José? Compartilhe aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo,
Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo.